Queremos pedir ao Senhor a graça de derramar o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre todas as minhas irmãs que estão aqui, os irmãos também, os casais, aqueles que vão assistir essa gravação, que possam ser tocados, ser ungidos pela graça do Espírito Santo. Quero pedir para ser um canal de graça, de sabedoria, de inteligência e discernimento, para que toque fundo na sua alma, para que possamos juntos hoje a dar esses passos firmes e concretos para a cura da nossa alma e cada vez mais a gente se aproximar de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos isso tudo pelas mãos de Maria e pela intercessão do glorioso São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, todos os séculos dos séculos. Amém. Gente, pessoal que está entrando aí, estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo bem? Ótimo, então vamos iniciar nossa aula de hoje com a abertura do Evangelho. Lucas, quem pode escrever aí no chat? Lucas, versículo 24, ou capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Os discípulos de Emaús. Então eu vou lendo, preste atenção. A aula, obrigado, tá, Tatiana? Essa aula eu vou ler a palavra, esse evangelho. Esse evangelho não é o evangelho de hoje, tá? Eu estou lendo ele porque é um evangelho, é o melhor evangelho para se falar de encontro pessoal com Jesus. É o melhor. Tem várias passagens que falam desse encontro pessoal, mas esse aqui, vocês vão entender no decorrer do evangelho que ele consegue tocar em todos os pontos necessários para a nossa vida, tá? Então, eu vou iniciar aqui a leitura, vou lendo devagarzinho, vou parando, vou explicando. Os discípulos de Emaús. Nesse mesmo dia, dois discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Ó, na minha tradução aqui, 60 estádios corresponde a 12 quilômetros, tá? Essa informação depois eu vou passar, ela é importante mais para frente. Então, que dia era esse? 3 dias depois que Jesus morreu, aconteceu o que, gente? A ressurreição. Vi a Mara falando, ó, a ressurreição. 3 dias depois. Então, para a gente entrar no contexto, essa passagem ela é muito lida na Páscoa, tá? Daqui a pouco vai chegar a Páscoa e vocês vão lembrar disso. Então, nesse mesmo dia, quer dizer, no dia da Páscoa, 3 dias depois da ressurreição, para a gente entrar no contexto da história, dois discípulos, caminhavam para uma aldeia chamada Emaús. Por isso que fala, os discípulos de Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Então, essa cidade de Emaús estava a 12 quilômetros de Jerusalém. Ótimo. Então, vamos lá. Iam falando um com o outro de tudo que se tinha passado. Tá, a gente já entrou dentro do contexto. Eles estavam falando de quê? Estavam falando da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles do ladinho, gente, do ladinho. Mas os olhos estavam-lhes com que vendados e não o reconheceram. Eles eram cegos? Eles estavam andando na estrada com uma venda? Não. É uma forma de dizer que eles estavam do lado de Jesus, mas não estavam reconhecendo Jesus. Entendeu? Perguntou-lhes então, ó, quem perguntou? Jesus perguntou a eles: de que estás falando pelo caminho? E por que estás triste? Olha que pergunta, gente. Jesus ele consegue olhar para eles e reconhecer que eles estão tristes.
Como é que você reconheceria uma pessoa ela estando triste? Quais são as características que você consegue visualizar numa pessoa? Você olha ela olhando para baixo, às vezes chorando, às vezes com o semblante abatido. Às vezes você está falando, a pessoa está pensando outra coisa e, e desaba a chorar do teu lado. São pessoas que estão tristes. Então Jesus olhou e perguntou. Só que Jesus é Deus, certo? Ele já tinha ressuscitado. Ele não sabe de todas as coisas, sim ou não? Ele sonda, ele é onisciente, ele sonda nossos pensamentos, nosso coração, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está aqui agora. A palavra fala, onde 12 ou mais estão reunidos, aí estou no meio, ele está aqui agora. E ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Ele sabia por que eles estavam tristes, gente? Sim ou não? Fala assim, sim ou não? Sabia. Sim, muito bem, Cláudio. Sabia. E por que ele perguntou? Olha, gente, quando a gente começa a tomar intimidade com o nosso Senhor, é o que você aprendeu na aula um sobre aprofundamento de vida de oração. Começa a ter uma oração mais profunda. É o que você aprendeu na aula 2 a construir esse caminho de profundidade. E é o que você vai aprender hoje é o encontro pessoal com Deus. Cada vez que a gente vai tendo mais proximidade com o nosso Senhor Jesus Cristo, o que acontece? Você começa a perceber que ele nos forma, ele nos cura através de perguntas. Hoje a gente quer tudo muito fácil. Hoje a gente quer alguém, tem gente, tem um monte de católico que eu conheço que é na cartomante, né? Aí a pessoa lia lá a mão dela, lia a carta, jogava búzios. Aí, meu marido me ama ou não? Ele me trai ou não? Aí a pessoa trai. As pessoas gostam disso. De resposta sim. Se fosse Jesus, minha irmã, por que você está triste? Por que pergunta do seu marido assim? Por que você acha que ele está te traindo? Olha quantas perguntas eu fiz. Três. Você que tem que saber. Você que tem que dar a resposta para Jesus. Dependendo da sua resposta, é dela que vai vir a cura para a sua vida. Por isso que ele chegou e perguntou para eles assim: por que que vocês estão tristes? Ele sabia. Ele sabia. Então vamos lá. Vamos continuar aqui. Um deles, chamado Cleofas, respondeu: És tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Quer dizer, eles não sabiam que Jesus era Jesus, ainda chama Jesus de forasteiro. O que é um forasteiro? É uma pessoa fora da cidade, né? Aquele que não entende nada, que está fora do local. Os surfistas é o Howley. Tu é o Howley. Tu não está dentro do nosso entendimento. Tá entendendo nada, cara. Tu não sabe o que aconteceu esses dias? O Senhor morreu. Perguntou-lhes ele. Aí Jesus perguntou, ó, o que ele fez de novo? O que que nos cura? É a pergunta. O que que ele falou de novo? O que foi? Samsung. Samsung está perguntando qual é o evangelho. Lucas 24, versículo 13. Foi o que eu falei lá no grupo. Lucas 24, versículo 13. Aí ele pergunta de novo, o que foi? Me fala. Eu quero saber. Ó, quando você estiver fazendo a Lectio Divina, não se surpreenda se um dia você lembrar, tomara que você lembre de mim, que aí você me manda mensagem. Você vai estar em oração com Jesus e você vai ouvir Jesus perguntando alguma coisa. O que foi, Vanessa? O que foi, Elaine? O que foi, Cláudia? O que foi, Mara? O que foi, Jaiane? Cláudia Honora, o que foi? Aí você vai ouvir ele perguntar. Aí
É a hora de você responder e ser sincero. Quando você vai no médico, médico mesmo, não é o médico dos médicos que eu estou falando, não, de Jesus, não, estou falando médico. Aí você chega lá e fala assim: doutor, eu tô com dor de cabeça. Ah, é? Aí tá. Um médico ruim, ele nem olha na tua cara. Ele fala assim: tá bom. Aí passa lá o remédio, toma. Toma aspirina. Esse é o médico ruim. Não te perguntou. Quer criar bem seu filho? Faça pergunta a ele. Aprenda a dialogar com seu filho fazendo pergunta. Aí, quer ter um relacionamento melhor com seu marido? Faça pergunta. Que, que às vezes a gente só fala, 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 né? Parece que só está acusando. Faça pergunta. Pergunta. Qual foi a última vez que tu perguntou alguma coisa pro teu marido? Ou o marido perguntou alguma coisa para a esposa? Com relação às coisas de intimidade de vocês. Importante. Então, eu estava falando o quê mesmo? Ia contar uma história aqui. Ah, do médico. Aí tu foi no médico. Aí tu fala assim, doutor, tô com dor de cabeça. Aí o médico ruim fala assim, toma aspirina. O médico bom pergunta, essa dor é todo dia? É constante? É que horas? Você come alguma coisa para sentir dor? Olha quantas perguntas. Aí, no decorrer dessas perguntas, uma coisa bem simples que acontece é o seguinte: ô, minha irmã, você bebe água? A outra pergunta: não. Então, é a falta de água. Você está desidratado. Está com dor de cabeça por causa disso. Se cura perguntando. Hein, Ednelma? Lá na minha comunidade, onde eu participava, como é que era um dos passos muito importantes para curar os irmãos que tinham dependência química e as mulheres também, era fazendo pergunta. Por que você usou droga a primeira vez? O que que você sentiu? De que você estava fugindo? Olha as perguntas que eu estou falando. Porque as pessoas querem ajudar as outras já impondo as coisas, entendeu? Você tem que fazer isso, 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 isso. Olha, se um dia vocês forem mentorados por mim, você vai ver que eu vou fazer perguntas. Eu preciso saber as respostas. E é muito bom, gente, porque quando você me dá a resposta, eu conheço você um pouquinho mais e consigo te ajudar melhor a cuidar da sua alma, tá? Então, vamos lá. Por que estás triste? Aí tá. O que foi, disse Jesus no versículo 19? Disseram a respeito de Jesus de Nazaré. Pronto, aí vai começar a contar a história. Quem está contando a história aí? É o Cleófas. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós, aqui agora, ó o motivo da tristeza. Se você passa desapercebido na palavra, ela te dá ela te dá esses relances para você entender. Olha só, versículo 21. Aqui é o motivo da tristeza deles, ó. Nós esperávamos que fosse ele quem haveria de restaurar Israel. Esse é o motivo da tristeza. A gente achou que era ele que ia restaurar Israel. Restaurar Israel de quê? Gente, o povo de Israel era um povo oprimido. Por quem? Pelas forças militares, que eram os romanos. Chegaram lá, não fizeram guerra. Como é que era antigamente? Os romanos chegavam e falavam assim: vocês querem entregar a cidade ou querem guerra? Os judeus, que são bons negociadores, não vou fazer guerra com o romano, eles ganham de todo mundo. A gente entrega a cidade para vocês. E eles foram e tomaram conta. Então, o poderio militar na cidade era dos romanos. Então, tinha opressão. Tinha opressão dos fariseus, a opressão política e religiosa. Lembra que eu falei ontem da passagem? Que tinha um monte de mandamento lá que eles criavam para as pessoas fazerem? Tem que lavar a mão, tem que andar. No sábado não pode fazer nada. Um monte de mandamentos. Se eu não me engano, são mais de 2000.
E Deus só passou 10. Aí os homens vão lá e faz mais de 2.000. Você está entendendo? Tá igual a Constituição do Brasil, mais de 2.000 artigos que ninguém segue. Aí, é, aí ele falou o motivo da tristeza. Eles achavam que Jesus ia vir como um Messias que ia tomar conta de Israel com poderio militar, ia tomar conta de Israel com poderio espiritual, ia botar os fariseus para correr, ia botar os romanos para correr. Todo mundo imaginava, os judeus imaginavam, que o Messias chegaria dessa forma. Entendeu? Isso decepcionou a todos, porque ele fala assim, e agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que essas coisas sucederam. Lembra que eu falei que é a Páscoa? 3 dias antes aqui, Jesus morreu na cruz. Imagina, gente, olha só. A gente fala hoje, eu falo até assim, né? É muito fácil a gente falar hoje de Jesus, é muito fácil a gente falar hoje de Nosso Senhor. Quero ver você seguir Jesus naquela época. Ninguém tinha certeza absoluta de que Jesus era o Messias, era Deus. Só aqueles que estavam muito próximos, vendo os milagres, vendo a convivência ali com ele, tal. Mas depois que tu vê o mestre morrendo na cruz, humilhado do jeito que foi, fala a verdade, gente. Será que você estaria lá no pé da cruz, igual Maria, João e Maria Madalena? Ou tu ia, ó, meter o pé? Fala a verdade. Eu falo a verdade para vocês. Eu ia fugir. Ô, Renato, medroso, não, eu ia. Por quê? Pergunta assim, Renato, você já pecou? Já. Muitas vezes. Todas as vezes que eu peco, eu fugi da cruz de Jesus, conhecendo ele. Imagina naquela época. Mas Jesus, ó, gente, ó, o Senhor fugiu todo mundo, não fugiu? Ele não podia chegar lá e ressuscitar e jogar na cara de todo mundo. Ele chamou todo mundo para ser apóstolo, mandou todo mundo em missão, todo mundo recebeu o Espírito Santo. Deu para entender? Não é um olhar igual ao nosso, não é uma visão igual à nossa, não é uma vida igual à nossa. É o Senhor, é Deus, é nosso Pai. Só que eles achavam que ele ia restaurar Israel daquela forma. Deu para entender? Até aqui a palavra, vocês conseguiram entender? Então vamos continuar. Versículo 22. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram no sepulcro antes do nascer do sol, e não tendo achado seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjo, os quais asseguravam que estava vivo. Então nem acreditaram em Maria Madalena. Alguns dos nossos foram ao sepulcro, que foi Pedro e João, e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Lembra da história que João e Pedro saem correndo para ir lá, e lá o sepulcro está vazio, tinha ressuscitado. Agora começou o evangelho. Começa aqui no versículo 25. Começa o evangelho. Jesus lhes disse: Ó gente sem inteligência, ai, como sois tardo de coração para credes em tudo que anunciaram os profetas. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava o que dele se achava dito em todas as Escrituras. Vamos lembrar aqui da aula de ontem, gente? Vamos lembrar? Vamos ver se segue certinho. Você anotou no seu caderno aí? O espaço da Lectio Divina? Vamos ver se os discípulos de Emaús, se eles fizessem a Lectio Divina, vamos ver se eles iam tomar esse esporrão aqui de Jesus. Ó, ó gente sem inteligência. Ó, gente sem inteligência. Presta atenção, Cláudio. Qual o passo da Lectio Divina que eu falei ontem, que quando a gente faz, a gente fica mais inteligente, que tem mais discernimento, que tem mais sabedoria? Qual é o passo? Quem sabe?
Vamos lembrar. Passo um, leitura da palavra. Passo 2, entendimento da palavra. Não era isso? Então, passo 2. Se eles fizessem o passo 2, eles estão ali do lado do Evangelho, o Evangelho está vivo. Não tinha Bíblia na época, tinha o Evangelho vivo, que era Jesus. Se eles fizessem aquela meditação do tudo que ele falava, entendeu? Eles não, eles seriam pessoas inteligentes. É igual vocês vão ser. É igual eu quero ser. Cada vez que você faz o passo 2 da Lectio Divina, você cada vez vai se tornando uma pessoa mais inteligente. Inteligente, gente, para tudo, tá? Não é só para as coisas de Deus, não. Na verdade, quando você se aprofunda na palavra, você entende que tudo está em Deus. Tudo Deus está. Só que a grande maioria, o que que a grande maioria faz? Ela só fala de Jesus na igreja. Aí, se eu estou lá na tua igreja, no domingo, após a missa, eu pergunto assim: qual é a razão principal da sua vida? Aí você vai falar: Jesus. Ainda vai vir o olho assim: Jesus. Tá? Aí tá lá no churrascão do carnaval. O que que te deixa feliz hoje? Ah, chegar aquela cervejinha gelada. Eu falei: já mudou? A gente é assim. Aí tá lá no trabalho. Aí você vai fazer entrevista de emprego. Aí o chefe: o que é mais importante para você? Arrumar esse emprego. Estou passando necessidade. Vivo do Bolsa Família. Se você der mais emprego, você é a melhor trabalhadora daqui. Hoje já mudou? Não era Jesus? Aí tá, aí arruma um emprego. 6 meses depois, botar esse cara na justiça. Mas não era o emprego que você precisava. Qual é a coisa mais importante agora? Botar ele na justiça. Não era Jesus. Mudou de novo. Aí vai mudando, a gente vai mudando, a gente vai mudando. Entendeu? A inteligência faz a gente estar com Cristo em todos os lugares da nossa vida. Você vai ter sabedoria para cuidar da sua família, para cuidar de você. Você precisa ser cuidado, minha irmã. Você precisa cuidar de você. Você vai aprender a cuidar dos seus filhos, vai aprender a trabalhar melhor, vai aprender a cuidar da casa melhor, vai aprender a servir na igreja melhor. Tudo isso com sabedoria, inteligência. Agora, ficar plantada no telefone celular o dia inteiro assim, assim, ó, o dia inteiro, você não vai ficar inteligente. Não vai. Então, como sois tardo de coração para crerdes em tudo que anunciaram os profetas. Veja bem, tardo de coração. Jesus está falando de coração. Qual é o passo da Lectio Divina que eu falei de coração ontem? Que era para guardar a palavra no coração. Qual era o passo, gente? Quarto, muito bem, Vanessa. Quarto passo, palavra de contemplação você guarda no coração. Então, olha Jesus falando aqui, ó. Como sou estar de coração. Lembra que eu falei que a palavra de contemplação é uma semente que você vai plantando, plantando, um dia vai dar fruto. Então, se você planta muita palavra de contemplação todo dia que você lê o Evangelho, todo dia, Jesus nunca vai falar isso para você. Porque teu coração ia estar cheio de fé. Porque você está plantando semente todo dia. Aí, como sou estado, assim, como sou estado de coração para creres em tudo que anunciaram os profetas, né? Naquela época, como é que os profetas anunciavam a palavra? Pela boca. Qual é o passo da Lectio Divina que eu uso a boca? Me fala. Vanessa, tá ligadona? Qual é o passo que eu uso a boca? Terceiro, muito bem, Vanessa, que é o passo da oração, a oração vocal. Eu uso meus lábios. Muito bem, Ana. Porventura não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava o que dele se achava dito nas Escrituras. Jesus está falando das Escrituras, para ler as Escrituras. Qual é o passo da Lectio Divina que fala em ler, em ler a palavra? Qual é? O passo um. Está aqui a Lectio Divina inteira. Isso, Ana. Também está ligada, Vanessa.
Alex de vida inteira aqui. O que a gente ensinou ontem. Aí vamos continuar. Isso era um abre aspas. Aproximando-se da aldeia onde iam, ele fez como se quisesse passar adiante. Qual é o nome da aldeia? Emaús. Aí eles estavam na estrada, aí viu a cidade. Aí Jesus fingiu que ia passar adiante, né? Ele fingiu, só fingiu. Mas, aí versículo 29, mas eles forçaram-no a parar e falaram assim, ó, fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Então Jesus entrou com eles. Aconteceu o quê? Estando sentado junto à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Tomai todos e comei. Não, essa passagem aqui não tem não. Mas tem aqui, ó. Ele tomou o pão, abençoou e partiu. Gente, muito bem, Cláudio. Eu ia perguntar isso, tu já falou. Eu ia falar assim, o que que lembra essa frase aqui? Aonde você lembra? Ah, a Cláudia já falou. Momento da instituição da Eucaristia. Exatamente, Jesus celebrou a missa ali. Lógico que você vai falar que não era, era a missa, porque a missa naquela época era isso, era a instituição da Eucaristia. Não existia a missa que a gente tem hoje. A missa que a gente tem hoje foi construída pelos séculos, né? Mas aqui ele instituiu a Eucaristia na frente deles. Ele tomou o pão, abençoou, partiu e serviu-lhes. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Gente, aqui é maravilhoso. Essa passagem é linda demais. Eu quero que vocês leiam lá o versículo. Onde é que está, gente? 16. Mas os olhos estavam-lhe vendados e não o reconheceram. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Qual é a diferença de um para o outro? O que que aconteceu com eles? Alguém quer abrir o microfone e falar o que aconteceu com eles? Versículo 16. Mas os olhos estavam com que vendados e não o reconheceram. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. O que aconteceu com eles? Gente, a gente ouve isso muito em retiro. Ele tinha o coração fechado. Ele tinha os olhos fechados. Depois que ele conheceu Jesus, o seu coração, os seus olhos se abriram. Então ele se converteu. Conversão, isso é conversão. Lembra do nosso aula de hoje? O tema é esse: o encontro pessoal com Cristo. A pergunta é, não me responde, quero que se escreva. Você já teve esse encontro pessoal com Cristo? Já ou não? Segunda pergunta. Se você já teve, você só teve um? Já. Já tive vários. Ótimo. Olha as perguntas que eu estou fazendo. Teve um. Assim, irmãos, eu, dentro da minha mentoria de direção espiritual, eu já atendi algumas irmãs, e, em particular, tem pessoas que serviam a igreja há muito tempo, até mais tempo do que eu tenho de convertido. Eu tenho de convertido 26 anos, que eu me converti em 2020, 2000, perdão, em 2004. Então, eu tenho 22 anos de convertido. E tem gente que servia a igreja desde quando nasceu. Aí fala assim, Renato, eu fui batizado na igreja católica, eu nunca saí. Aí fiz a primeira comunhão novinho, 9, 10 anos. Depois eu fiz a crisma.
Depois eu fui dirigente de Crisma, depois eu consegui meu namorado lá, aí eu virei coordenadora da Crisma, daqui a pouco a gente se casou na igreja, daqui a pouco a gente se tornou participante do grupo de casais, daqui a pouco fui coordenadora do grupo de casais, hoje sou ministro da Eucaristia. Olha quantos passos. Eu vi isso, estou falando a história real. Aí quando a pessoa ouviu esse evangelho explicando assim, sabe o que ela falou? Mas eu nunca tive um encontro pessoal com Cristo. A igreja parecia um clube, parecia uma escola que eu tinha que passar de ano. Parecia. Ó, teve uma vez, eu estava dando uma formação na igreja, não lembro onde era. A mulher, eu falei, gente, alguém tem uma dúvida? A mulher levantou a mão e falou assim: eu? Falei, qual é a sua dúvida? Vai ter diploma? Eu falei, quê? Eu achei aquilo assim, sensacional, cara. Eu falei, assim, a gente precisa de diploma para crescer espiritualmente? Será mesmo? Sabe, ela estava dando importância ao diploma ali, não sei que formação era, nem lembro. Mas queria saber se ia ter diploma no final. Então, eu estou fazendo isso na igreja, parece que eu estou dando passos para ganhar um diploma. E não é isso. Então, quando eles tiveram encontro, falamos que convertemos. Eu peço a Deus uma conversão sincera. Muito bom, Ana Paulo. Sinceridade de coração. Eu peço a Deus, gente, desde quando eu me converti. Foi só uma vez, não. Foi várias. Lavando a louça. Às vezes, lavando a louça, eu jogava a louça assim, começava a chorar, porque eu falava assim, eu lembrava de coisas que eu tinha feito e tinha lido uma palavra uma semana atrás e se juntou as duas, se conectaram ali, eu lavando a louça. Estou dando um exemplo. Às vezes eu estou numa formação, estou assistindo a pessoa falar, e falo, nossa, às vezes orando com o evangelho do dia, às vezes na missa, com o padre pregando, às vezes rezando texto, às vezes com meu filho, às vezes com a minha esposa. Sempre há uma oportunidade. Jesus bate a porta, eis que bate a porta. Feliz é aquele que abrir, porque eu entrarei e cearei contigo, e curarei tua alma. Então, o que eu ganho tendo um encontro pessoal com Cristo? A conversão diária. O que eu ganho? Eu quero que você anote aí na sua agenda. Primeira coisa, coragem. Primeira coisa, coragem. Vamos ver aqui na palavra. Versículo 31. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Diziam então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando eles nos falavam pelo caminho, nos explicavam as escrituras? Só perguntou. O outro nem respondeu. Versículo 33. Eles levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Gente, eles estavam em Emaús. Eles fugiram de Jerusalém. Lembra que a gente estava falando aqui no início da passagem? Que eles fugiram porque estavam com medo? O Renato também ia fugir de medo? Então, eles fugiram. Viram lá o mestre crucificado, o próximo é a gente. Então, eles fugiram com medo. Medo, 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 medo. Hoje o mundo é rodeado de medo. Todo mundo tem medo. Aí, eles têm um encontro pessoal com Cristo, eles levantam na mesma hora. Já devia ser de noite. Porque eles falaram para Jesus assim: já está tarde, é perigoso andar nessa estrada a essa hora. Olha o medo. E Jesus entrou. Aí ficaram lá um tempo, já deve ter ficado de noite. Mas eles levantaram na mesma hora, eles não descansaram, não dormiram, não beberam, não comeram. Eles levantaram na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Eles já tinham andado 12 quilômetros naquele dia. Eles voltaram e fizeram 24 quilômetros no dia. Voltaram para Jerusalém, com o perigo de serem realmente mortos. Mas cadê o medo? Depois de um encontro pessoal com Cristo. Eles tiveram a virtude da coragem. Cadê o medo?
Por isso que eu falei, essa é uma das coisas que a gente ganha. Responde não. Anota para você. Do que você está precisando de coragem hoje na sua vida? O que está faltando para você ter coragem? Para tomar uma decisão, para tomar uma atitude, para mudar algo? O quê? A segunda coisa, eles ganham alegria. Não é aquela alegria besta. Ah, eu estou vendo um filme de comédia, estou rindo, ai, vou rir. Ah, estou bêbado, estou drogado, vou rir, estou alucinado. Não, é uma alegria que vem do fundo da alma. É uma alegria esperançosa, que bota a tristeza para correr. Eles estavam tristes, gente? Sim ou não? Jesus que falou para eles, vocês estão tristes. Aí, fala aqui para mim. Eles, ó, versículo 33, levantaram-se na mesma hora e voltaram para Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam, eles, o discípulo de Emaús, o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. E eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Vocês acham que eles estavam contando essa história como? Tristes ou alegres? Cheio de alegria. Então, acho que eles voltaram o caminho como? É, vai que matam a gente aqui. Eles voltaram o caminho alegres, um correndo com o outro. É, eu já queria ser padre, né? Mas quando eu me converti, 2 anos depois da minha conversão, eu queria ser padre. Eu ia à missa todo dia. Eu tinha uma alegria de ir à missa. Eu pegava a rua onde eu morava, né? Aí eu tava andando, daqui a pouco, cara, eu saia correndo, rindo. Aí um amigo aí antigo, né? Da época da doideira, amigo. Ah, Renato, doidão, olha lá. Ainda falou que parou de usar droga, tá na igreja, olha lá, correndo, rindo, doidão. Aí eu fiz assim, ó, tá entendendo nada. Minha alegria, cara, era de receber Jesus. Eu tinha esse relance, aí eu queria ser padre. Fiz a caminhada, fiz um caminho vocacional de 1 ano. E com muita alegria o sacerdote falou: por tudo que a gente te acompanhou, tal, você tem uma vocação para ter um chamado para formar uma família. Aí eu falei assim: poxa, mas se eu for padre, eu não vou ser santo? Ué, mas quem disse que um pai de família não é santo? Quem disse que uma mãe de família não é santo? Entendeu? Aí você tem que entender essas coisas. É muito bom quando alguém te direciona, tu fica mais em paz, realmente. A terceira coisa é a gente. A terceira coisa é você vence a ansiedade. Ah, não, para, Renato. Não tem nenhum momento aqui na Bíblia que no Evangelho que fala de ansiedade. Gente, preste atenção. Quando a gente vai cuidando das pessoas, vai fazendo os atendimentos, a gente começa a identificar raízes de problemas que causam ansiedade na pessoa. E uma dessas coisas é a desconfiança das coisas, falta de direção, falta de discernimento. Isso causa ansiedade nas pessoas. Quer um exemplo? Você entrou no carro de alguém, até do teu marido mesmo. Aí tu fala assim, amor, vamos ter que ir no mercado hoje fazer compra. Aí, beleza. Aí ele tá andando com o carro, aí ele passa direto do mercado. Aí tu já fica ansiosa. Ai, para onde que a gente está indo? Passou do mercado, não viu, não? Aí ele não fala nada. Não, tem que voltar ao mercado, é ali, tá indo aonde? Você vai lá. Aí começa a fazer um monte de pergunta. Ah, tu não falou para fazer pergunta? Não é esse tipo de pergunta. É a pergunta da pessoa que está ansiosa, já tá ali desesperado. Para onde ele está me levando? E quer te fazer uma surpresa de presente de casamento. Mas estou dando um exemplo bobo. Mas olha, a pessoa, quando ela não sabe para onde ela vai, ela não tem direção na vida, é um dos motivos de você ter ansiedade.
Imagina os discípulos de Emaús vendo o mestre crucificado. E eles vão falar o seguinte: vão voltar para casa, vão voltar para voltaram para casa, voltaram para Emaús. Gente, eles estavam voltando com o coração a mil, porque estavam cheios de ansiedade, ataque cardíaco. Quem já sentiu isso aqui? Quem já sentiu ataque cardíaco aqui? O coração fica assim, ó, de olha lá, eu. Do pescoço fazia assim, ó. Aí tu fala assim, por que que eu fiquei assim? Ansiedade. Agora vai no médico e fala isso para ele. Vai te tacar um remédio. Vai te tacar um remédio para ansiedade, um antidepressivo. Gente, eles voltaram assim, ansiosos. Aí eles tiveram um encontro pessoal com Cristo. Quando você sabe o que você tem que fazer na vida, quando você tem direção na vida, você se torna uma pessoa o quê? Confiante. A confiança vence a ansiedade. Se eu perguntar para você agora, o que que você vai fazer nesse ano de 2026? Qual o direcionamento para a sua vida? Qual o direcionamento para a sua família? Qual o direcionamento para os seus filhos? O que vocês vão fazer? Vocês sabem responder agora? Pá! Ou você está preocupado já com o carnaval, que é semana que vem, ou está preocupada com as eleições, ou está preocupada com. Acho que vai ter Copa do Mundo também, né? Copa do Mundo. É isso que o brasileiro está preocupado. Aí pergunta se algum deles, daqui a 4 anos, cresceram na vida. Eu falo crescer em todos os sentidos. Como você é pessoa bem direcionada na vida, você cresce em todas as áreas da sua vida, gente. Você cresce no espiritual, você cresce no material, você cresce no financeiro, você cresce no familiar. Porque você está bem direcionado em tudo. Por que você não consegue a promoção lá no seu trabalho? Porque você está olhando para os outros e não está olhando para o que você pode entregar. Está preocupado em falar mal para o chefe, para tentando diminuir todo mundo para você se ficar no mesmo lugar. A pessoa está aqui, ó. Aí você não quer crescer, você quer diminuir para ficar acima das pessoas. Repara bem, quando você entra num grupo de fofoca, eu sei que vocês. Gente, ataque soviético aqui, no meio da palestra, perdão. Você percebe assim, ó, quando você está num grupo de fofoca, aí tá todas as tuas amigas, está faltando uma, vocês vão falar mal dela. Tomara que não, mas a grande maioria faz isso. Aí você diminui a pessoa. Quanto mais você possa falar mal, mentir, difamar, você vai diminuindo a pessoa para você ficar na normalidade, no mediano e achar que está melhor que todo mundo. É assim que a gente age sem perceber. Ao invés de crescer mesmo, de desejar crescer. Tu viu a irmãzinha falando aqui ontem? A Ednelma, né? Falando que está na mentoria da Nayara, está agradecendo o crescimento espiritual que está tendo. Por quê? Isso, porque a gente decidiu seguir em frente. A minha família decidiu seguir em frente. Entendeu? Como eu vou ficar num ambiente, mesmo que seja na igreja, eu não vou mudar de igreja. Eu vou apenas, não vou mudar de religião, perdão. Apenas vou mudar de igreja. Quando você está numa igreja que as pessoas não aceitam que você tenha 3 filhos. Isso vai atrapalhar teu servir a Deus. É melhor ter 2 rapidinho, que aí cria logo. Quem já ouviu isso, gente? Aí cria logo. Aí tu fica livre para servir a Jesus. Quem está precisando de você, tá? Aí eu, calma aí. Quantos amigos meus, quantas pessoas que eu vi na Canção Nova, quantas pessoas que eu vi na Shalom, quantas pessoas que eu vi em outras comunidades,
que perderam a família porque não tinham discernimento nenhum. Ficavam enfiados na igreja o dia inteiro. 24 horas. Chegava do trabalho e vai direto para a igreja. Final de semana para a igreja. E teus filhos, quem vai criar? Cuida das coisas de Deus, que Deus cuida das suas. Mentira! Essa frase não está no Evangelho. Isso é uma falácia. Quem cuida da tua família é você. E tua família, aí sim, Papa João Paulo II fala na teologia do corpo. Aqui, ó. A primeira igreja doméstica é a igreja do lar. É dela que você tem que cuidar. Se está tudo destruído dentro da sua casa, tem alguma coisa errada. Não tenta lá servir a igreja achando que é bonzinho, não. Está errado, está mal direcionado. Mal direcionado. Então, o encontro pessoal com o nosso Senhor traz isso na gente. Traz essa coragem, né? Traz essa alegria e traz essa confiança de seguir em frente. Quem quer isso na sua vida? Gente, quem quer? Quem quer isso na sua vida? Eu quero isso. Eu sempre quero. Eu sempre quero crescer assim. É, eu vou dar um breve testemunho aqui rápido, aproveitar que tem um tempinho. Lembra que eu falei ontem que eu queria servir a Deus, viver disso? Aí tá. Aí eu trabalhava numa empresa, era vendedor, aí começou a ficar ruim das pernas, aí não começaram a não me pagar. Aí eu comecei a ter muito problema financeiro. Tu vende e não recebe, cara, é triste. Aí abri um negócio que era uma hamburgueria, só que era um negócio que exigia muito, muito, muito. Tinha que estar todo dia lá de noite. Quem tem comércio aí sabe. Tinha que ir lá todo dia, só que você não estava lá só de noite, você tinha que estar nos mercados comprando as coisas para levar. Aí eu fiquei 4 anos fazendo isso. E o equilíbrio na balança financeira era horrível, nunca fechava a conta. Caramba, era sempre problema financeiro, pagar as coisas ficavam muito caras. Aí quando veio a pandemia, aí passou a pandemia, a carne dobrou o preço, tudo dobrou o preço, ficou tudo muito caro. Aí você tem uma hora que você tem que, né? Aqui, gente, minha esposa falou, se apega a São José. Foi essa época que eu me apeguei a São José e, e comecei a buscar, né? Eu já vivi uma vida de oração. Eu falei, cara, o que está dando errado? Por que, Senhor? Aí depois, você lucidamente, hoje eu falo lucidamente, que bendito o sofrimento que te leva à bendita redenção. Sabe? Tem uns sofrimentos na vida que você olhar com maturidade lá para trás, tem gente que vai falar assim: Isso aí eu quero ler, não quero lembrar na minha vida. Arranca essa página da minha vida. Não faz isso, porque dali saiu uma grande redenção na sua vida. Então, quando você tava tendo tanto problema, que eu falei que eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Aí eu chegava em casa 1h30 da manhã e eu começava a estudar, de 1h30 às 4h30. Alternativas para eu poder sair daquele problema lá que eu estava enfiado. Eu falei, cara, eu não quero viver assim. Eu não estou conseguindo ver meus filhos, eu não estou conseguindo ir para a missa direito. Eu ia à missa, lógico, domingo, mas não conseguia estar ali, ó. Tinha que sair correndo para a loja. Eu servi de noite, acabou. Servi de final de semana, acabou, não tinha como servir a Deus. Como é que uma loja não dava? Então, eu comecei a buscar alternativas para isso acontecer. Olha, aí Deus vai dando sabedoria, discernimento, inteligência, mas você tem que ter coragem e a confiança de seguir em frente. Aí que a gente começou o trabalhozinho da Nayara, da minha esposa, com os métodos naturais, pela internet. Aí o negócio foi. Gente, aí foi maravilhoso. Deus falou assim, aí teve um momento que ele falou, cara, a gente está conseguindo se sustentar com isso aqui, fecha a loja. Quando fechou a loja, foi um peso assim,
Aí comecei a voltar a trabalhar naquilo que eu amava, que era fazer essas mentorias de direção espiritual, ajudar as pessoas a direcionar. Me formei há um pouco tempo atrás em filosofia clínica, agora sou um terapeuta, atendo de uma forma que eu já fazia antes, né? Não mudou muita coisa, mas pelo menos é formado, tem um diploma. Nunca ninguém que foi atendido por mim perguntou se eu tinha diploma. Nunca, mas era vontade minha, eu quis fazer. Mas nunca ninguém perguntou, qual é o seu diploma? Você é formado em quê? Nunca. É interessante essas coisas, quando você mostra amor pelo aquilo que você faz. É o que interessa, entendeu? E esse amor transborda e transforma. Então, eu queria mostrar aqui para vocês, porque tem gente que eu sei que precisa continuar esses passos que a gente estava partilhando aqui, ó. O que muitas de vocês, ó, o que começamos aqui não termina aqui. Isso é interessante. Aqui, o que a gente fez nesses 3 dias é mais um exercício pastoral do que outra coisa. Uma coisa que toda igreja deveria fazer, todo grupo de oração, toda formação. Fazer o aprofundamento, fazer a lectio divina e falar da importância do encontro pessoal com Deus. É isso. Essas aulas aqui foram uma preparação da alma. Mas eu sei que tem pessoas aqui, não são todas, mas tem pessoas que precisam de uma cura espiritual. Não acontece em 3 encontros. Uma terapia da alma é necessário. Você necessita ir adiante. Eu preciso de uma coisa mais profunda para a minha vida, né? Então, o que muitas de vocês me disseram, eu estava olhando nas partilhas, alguém me chamou no particular, algumas pessoas me chamaram, ó, nunca tinha rezado assim, percebi que minha ansiedade é da alma. Tudo que a gente falou sobre esses 3 dias, ó, senti que preciso continuar, né? Mas o que que eu ganho, Renato, cuidando da minha alma? Ó, essas 3 coisas que a gente partilhou aqui. O que que eu ganho? Vencer minha ansiedade e ganhar direção. Quando você deixa de ter uma coisa, você ganha outra. É igual um saco de batata. Se você vê um saco de batata lá do Ceasa, aquele de 50 quilos, se você tirar de batata podre, o saco ele desmancha, né? Agora, se você botar a batata boa, ele fica em pezinho, da mesma forma que o saco de batata podre. Olhando por fora, parece que está tudo bem, mas não é. Está podre por dentro. Às vezes a gente é assim. Às vezes você é tão alegre com as pessoas, tão bem, mas chega dentro de casa, aí mostra quem é. Vencer a ansiedade e ganhar direção. Cuidar da alma te ajuda a fazer isso. Vencer a ansiedade, ganha direção para fazer as coisas na sua vida. Vence o medo. Gente, tem gente que realmente tem traumas na vida. Teve uma ferida que precisa ser tratada, que te causa medo das coisas, de qualquer coisa, de qualquer situação, de bicho, de momentos, de pessoas, de situações. Tem gente que tem medo. Existe medo para tudo. Se cada um aqui parasse, eu ia perguntar: você tem medo de quê? Aí cada um ia falar medo de alguma coisa, medo de alguma situação. Quando você vence esse medo, você ganha coragem. A coragem não é falta de prudência, de sair fazendo as coisas sem discernimento. Não, você ganha coragem. Coragem é uma virtude que ensina a ir, a dar o primeiro passo para mudar. E vencer a tristeza, né? O que nos causa tristeza, Luz? Uma tristeza que pode se transformar em depressão. Qual é a diferença, Renato, de tristeza para depressão? Quer que eu explique aqui rapidinho ou eu sigo aqui? Ou vocês sabem? Qual é a diferença de tristeza para depressão? Querem que eu explique ou sigo aqui? Explico. Tristeza são choques. É igual o lutador de boxe, vai te dando jab, 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 jab. A depressão é o pum, murro. Vou explicar de outra forma. Você tem sua vida aqui. Aqui é a normalidade da vida. A linha da sua vida. Qual é o normal?
a gente viver assim, ó. Segue assim meu dedinho. Alegrias, aí daqui a pouco vem tristezas, daqui a pouco vem vitórias, daqui a pouco vem derrotas. A nossa vida é assim, gente, ó. Sobe, desce, sobe, desce. Mas tem que estar, ó, na linha tênue da vida, para a gente se tornar uma pessoa equilibrada. É muito bom, né? Uma pessoa fala assim, nossa, essa pessoa é tão equilibrada. É muito bom ouvir isso, né? Só que o que acontece? Quando a gente toma um jab da tristeza, aí vem aqui para cá. Puf! Aí tu ficou aqui triste, ó, triste. É hora de você se levantar. Você tem que ter mecanismos e ações para que você se levante, para voltar para sua normalidade. Só que você não se levanta, aí você fica aqui. Aí você toma outra, pum, jab, outra tristeza. Aí afunda mais um pouquinho. Aí afunda mais um pouquinho. O que que é depressão? Aí você está aqui na depressão. Está no buraco, abaixo da linha tênue da normalidade da sua vida. Aí fica lá. Aí o que que é uma pessoa viciada? Eu estou falando em qualquer coisa que requer dopamina a todo momento, com droga, com álcool, pornografia, com falar mal dos outros, com fofocar, com roubar. Aí você achando que são alegrias, alegrias, alegria. É mesmo contrário, é a mesma coisa, mas é o contrário. Alegria, 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 alegria. Aí fica aqui, ó. Aí acha que a vida, a tua vida é essa aqui, ó. Aí quando você volta para a normalidade da sua vida, você acha que entrou em depressão. Mas não, você voltou para a normalidade. A vida não é só alegria. A vida não é só carnaval. O mundo acha que a vida é só carnaval. Quando acaba o carnaval, vem a tristeza. Entendeu? Então você vence a tristeza e ganha a alegria. Saber gerar mecanismo que te volte para a normalidade da vida. Então eu tenho três aqui, ó, eu tenho três opções para poder te ajudar nessa caminhada. Vocês estão conseguindo ver aqui? Caminho. Ó, três opções que eu posso te ajudar para você continuar nessa caminhada que a gente está aqui, tá? Opção 1, essas três aulas aqui gravadas, que eu não deixei gravada, mas eu vou disponibilizar para vocês os três e-books. O que que é o e-book, Renato? Ó, eu tenho um e-book. Quando você lê esse e-book, gente, eu que fiz esse e-book, pedi para uma pessoa fazer, transcrevendo a aula e com aprofundamento maior. Então, o e-book ele vai completar a aula e a aula completa o e-book. O e-book é um mini livro que você vai ler sobre o aprofundamento da aula 1, aprofundamento da vida de oração. O que que tem no conteúdo? A necessidade de cuidar da alma com vida de oração. O que é vida de oração? Quando a alma adoece, rotina de oração que vence a ansiedade e conclusão aos próximos passos. Esse é o e-book da aula 1. E-book da aula 2, a Lectio Divina, aprofundamento da palavra de Deus. O que que você tem aqui? Por que eu leio a Bíblia e não entendo nada? O que é a Lectio Divina? O método, Lectio Divina em 5 passos. Aquilo que eu expliquei ontem é a conclusão aos próximos passos. E o e-book da aula de hoje, Encontro Pessoal com o Nosso Senhor. Conteúdo, o caminho de Emaús, verdades incompletas adoecem a alma. Onde acontece o encontro com Cristo? Os três frutos do encontro pessoal com Cristo. Conclusão dos próximos passos. Essas são os três e-books. Então, para quem é esse aqui? Para quem quer rever, rezar e organizar a vida espiritual. Então, o investimento para essa opção é R$ 97. Hoje é R$ 67, para quem está aqui ao vivo comigo. Eu vou botar isso lá no grupo, aí as pessoas que comprarem amanhã vão comprar por R$ 97. Mas quem comprar hoje vai comprar R$ 67, tá bom? Essa é a opção 1. Eu tenho três opções. Vamos para a próxima. Opção 2. Tudo da opção 1, são esses três aulas gravadas, esses 3 dias aqui, os três e-books. Eu vou continuar com a formação, preste atenção. Eu vou continuar com a formação. Vou dar mais 3 aulas ao vivo. Vou dar essa data, provavelmente será em março.
O que que eu vou falar nessas aulas? Algo muito importante que ninguém explica e ninguém forma. Isso aqui é a formação para a alma feminina. Eu vou falar sobre os vícios e sobre as virtudes. Na primeira aula, eu vou falar sobre esses dois temas aqui. Vou falar sobre a ansiedade, que é o vício, e qual é a virtude que vence a ansiedade? A confiança e a esperança. Vou falar sobre isso na aula um. Na aula um ainda, vou falar sobre tristeza versus alegria espiritual. Quer dizer, vício versus virtude. A tristeza é um vício, a alegria espiritual é uma virtude. Esse é na aula 1. Na aula 2, eu vou falar sobre comparação e inveja, que são dois vícios, versus gratidão e humildade, que são as virtudes. Excesso de controle versus abandono à providência, que são os vícios. Excesso de controle e abandono à providência são as virtudes. Essa vou falar na aula 2. Na aula 3, vou falar sobre esses dois temas aqui, ó. Falta de perdão versus misericórdia, fuga versus temperança. Todos esses vícios e todas essas virtudes estão totalmente ligadas à alma feminina. Aí vocês vão saber. Vão ter mais 3 formações, vocês vão ter essa formação aqui ao vivo e vão ter a gravação das aulas. Essa é a opção 2. Tudo que tem na opção 1, mas na opção 2. E agora o melhor, que é, nessa opção 2, vai ter o acompanhamento espiritual por e-mail. A cada aula, eu vou dar um questionário e você vai responder ou por e-mail ou pelo WhatsApp e eu vou te responder. Entendeu? Assistiu a aula um falando de ansiedade, de tristeza, de confiança e alegria. Aí eu vou ter um mini questionário, você vai responder por e-mail e vai me mandar. Eu vou fazer uma direção espiritual respondendo esse e-mail. Na aula 2 vou fazer a mesma coisa. Na aula 3 vou fazer a mesma coisa. É um acompanhamento espiritual. Investimento disso aqui, 297. Amanhã vai estar 297. Hoje, para quem está aqui ao vivo, 247. A diferença aqui não é o conteúdo, é o acompanhamento. O conteúdo, ele te informa. Tudo que vocês receberam aqui foi uma informação. Agora, a direção, ela transforma. Quantas vezes não tive um diretor espiritual? Transformou minha vida. Quantas pessoas foram transformadas a vida com a nossa mentoria? Transformada a vida. Essa é a opção 2. Opção 3. A minha mentoria individual, investimento 697. Infelizmente, não tenho vagas, não tenho hora para atender. Então, eu tive que criar aqui a opção um e a opção 2 para vocês continuarem. Tá? Hoje eu atendo pessoas que, assim, o horário está tomado na minha mentoria individual. Então, não vou nem explicar isso aqui, que não tem o horário vago. Então, tenho essas duas opções. Eu vou colocar lá no grupo para vocês que desejarem continuar essa formação. Aí você vai lá e escolhe sua opção um ou opção 2 e me chama pelo meu telefone particular para você dar essa continuidade. Mas não sai daqui da aula, não. Deixa eu voltar aqui para a aula, porque eu quero que você vá lá fazer a sua opção, mas eu quero que você volte aqui, porque eu quero que você partilhe um pouquinho. Eu quero te conhecer um pouquinho, quem quiser partilhar. E quero que você também tire dúvidas. Se você tem dúvidas sobre esses dois tipos aqui de mentoria, a opção 1, a opção 2, ou se você tem dúvidas aqui sobre esses 3 dias aqui do aprofundamento de vida de oração, eu queria te ouvir um pouquinho, tá? Eu vou botar aqui no grupo, aí você escolhe lá a sua opção e eu vou te colocar num grupo separado para dar os direcionamentos, tá? Esse vai ser o próximo passo. Gente, quem quer abrir, quer partilhar alguma coisa, abre o microfone, se apresenta, fala o nome, fala de onde é e, e fala o que que valeu esse aprofundamento.